Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade às atividades do 11º Seminário Nacional de Fiscalização, uma realização do Conselho Federal de Enfermagem com apoio do Corém Sergipe. Nós temos agora a mesa redonda, os conselhos profissionais como instrumento de construção de uma sociedade humana, plural e democrática, mediante o controle ético e técnico do exercício profissional. Para moderar essa mesa, nós convidamos o senhor presidente do COFEM, Dr. Manuel Carlos Nery da Silva. Como debatedores, Dr. José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, que reúne os 30 Conselhos Federais de Fiscalização Profissional, com sede em Brasília, e é vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Fazenda. O juiz da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, Dr. João Carlos Maier. Mestrando e doutorando do curso de Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Convidamos também o Dr. Jacques Fernando Reolon, presidente da Associação Nacional dos Advogados dos Tribunais de Contas do Brasil. Advogado, economista, especialista em Direito Administrativo, mestre em Administração Pública e doutorando em Direito Constitucional. A partir desse instante, os trabalhos serão conduzidos pelo Dr. Manuel Carlos Nery. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. É com muita honra que recebemos nesta mesa redonda 3 grandes personalidades e também 3 grandes conhecedores dos conselhos profissionais. Dr. João Maia, juiz federal em Brasília, também o advogado Jackson Reolon e o nosso colega também de conselhos profissionais, Dr. Augusto Viana, que coordena o Fórum dos Conselhos Federais de Profissão Regulamentada. E essa mesa vai discutir um tema que está na ordem do dia, né? O papel dos conselhos perante a sociedade, perante as profissões, a importância dos conselhos para a sociedade do nosso país, principalmente em um momento onde estas questões estão na ordem do dia, hein? Onde se questiona hoje até se deve ou não existir esse modelo de conselhos profissionais regulando e fiscalizando profissões. É um tema dos mais atuais e dos mais importantes, o que nós debateremos aqui na tarde de hoje. Nós utilizaremos a seguinte dinâmica para a condução desta atividade. Cada expositor terá um tempo de até 25 minutos para suas exposições e, em seguida, abriremos para 30 minutos de debate. Aqueles que quiserem participar do debate poderão formular questões por escrito à mesa ou poderão fazer as suas intervenções no microfone, ok? Então, passo a palavra inicialmente para o Dr. Augusto Viana. Pode ficar à vontade.
Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos, poder discutir nossas questões. Agradecer ao convite do COFEM, na pessoa do presidente Manuel Carlos. Saudar o Dr. João Maia, juiz federal, o advogado Jacques Reon, e a todos vocês. E dizer que, como falou o Manuel, nós estamos vivendo um momento aí de certa expectativa com relação ao modelo de organização do trabalho dos profissionais brasileiros. Eu estou presidente de um conselho regional lá em São Paulo, de corretores de imóveis. Entrei no meu 7º mandato agora. Quer dizer, eu sou aquela figura, viu, Manuel, repugnante, que não entrega o osso, né? Isso é que me diz aí alguns, puxa vida, pegou e não larga mais, né? Que o Viana faz. Mas eu vou dizer para vocês, pegou em mim este entusiasmo de lidar com conselhos, porque de lá eu acabei indo para o Conselho Federal como vice-presidente, estou esse mesmo período como vice-presidente, e há 10 anos eu estou como coordenador do Fórum dos Conselhos Federais. E isso foi muito empolgante, porque lá como coordenador do Fórum, eu tive contato com as demais profissões e com os problemas de cada um, e muitas vezes no Congresso Nacional, quando tem algum projeto de lei sendo discutido e que afeta uma determinada profissão, às vezes não é conveniente que o representante da profissão vá participar da audiência pública ou levar alguma sugestão. E aí então vai o fórum, né, na minha pessoa, representando o fórum, e participo da audiência. E com isso participo de audiências lá no Supremo, na Advocacia Geral da União, na Casa Civil, no Ministério do Trabalho, enfim, Ministério do Planejamento. E acabei me envolvendo de tal forma com essa questão que hoje eu sou um estudioso, né, de conselhos de fiscalização. Eu acho que é um exemplo que o Brasil dá ao mundo, este tipo de controle das atividades profissionais, porque não custa um centavo ao Estado, são os profissionais que pagam para ter os seus atos fiscalizados, e temos toda esta estrutura de organização em todo o território nacional que nos permite conhecer, né? Qualquer conselho tem um cadastro de dados dos seus inscritos, se bem que a atualização desses dados é sempre muito difícil, mas se nós formos em qualquer outro país e dizer, olha, eu quero mandar uma mensagem para todos os enfermeiros hoje, para todos aqueles que praticam enfermagem, dificilmente vai ter um outro país como o Brasil que pode dizer não, em meia hora todo o pessoal que pratica enfermagem vai estar sabendo, porque o Conselho tem condição de contatar. Nós estamos praticamente em todos os municípios brasileiros, a maioria dos conselhos, e com uma visão muito ampla dos problemas nacionais e dos problemas que a sociedade enfrenta no exercício de cada atividade. E a cada vez que muda um governo, e isto nós temos aí o histórico, quando saiu o Fernando Henrique para vir o Lula, o que o Fernando Henrique fez? Privatizou os conselhos. Precisou que os partidos políticos entrassem com uma ação no Supremo e conseguiram a declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei que nos privatizava. Aí vem o Lula, todo mundo começou a dizer, não, o governo vai querer os conselhos, e ouvia esse momento de tensão lá dentro do Fórum dos Conselhos, todo mundo com a suspeita de que o governo queria os conselhos, porque nós somos em 550 conselhos, portanto seriam 550 cargos de gerente, 32 de superintendentes federais e
esses bilhões todos de faturamento que os conselhos têm, todo mundo cresce o olho em cima disso. Mas quando para analisar a questão, assusta, desiste, entrega e não quer nem ver. Porque o que os profissionais fazem já com sua expertise dentro dos conselhos é praticamente um milagre manter esse sistema funcionando da forma com que ele funciona. Então jamais um governo teria condições de substituir os conselhos. Eu digo para vocês, a sociedade é que precisa, Manuel, ser melhor informada da nossa importância, do nosso papel e o que podemos fazer para a sociedade dentro dos conselhos de fiscalização. Eu fui presidente de uma Santa Casa durante 2 anos e atendíamos lá 1000 pacientes por dia. O pronto-socorro da cidade era na Santa Casa. Então vocês imaginam, uma loucura. E ali eu tive um relacionamento direto com a enfermagem, claro, né? E pude perceber que quando a sociedade tem algum problema com algum profissional, ela dificilmente procura o conselho para ir reclamar. Lá no hospital, quando tinha alguma observação a fazer a respeito de um atendimento por parte da enfermagem, eles vinham na administração do hospital. Agora, o hospital primeiro querer esconder aquilo, viu, Manuel? Ele não quer que o assunto saia dali. Então ele procura abafar. Não dá uma resposta para a sociedade como teria que dar. Pelo Conselho de Nutrição, que exerce um papel fora do comum, vê se uma mãe tem um filho que passou mal porque comeu uma merenda escolar inadequada, normalmente ela vai reclamar na escola, que é onde as pessoas têm o maior interesse de esconder o que aconteceu. Quando muito ela vai na prefeitura reclamar na prefeitura, que o prefeito igualmente vai querer esconder o que aconteceu. Mas se ela for no Conselho de Nutrição, o Conselho de Nutrição vai entrar lá na escola, vai lá no Departamento de Nutrição e Dietética, vai fiscalizar quem trabalha lá dentro, qual a formação acadêmica de cada um, a titularidade, a indumentária, o armazenamento da alimentação, a manipulação, o preparo, os equipamentos, e vai dar uma resposta. E ali, se for o caso, a prefeitura vai ser multada, o prefeito vai ser multado e a sociedade tem uma resposta. Agora, o grande problema é que a sociedade não sabe desse nosso papel. E, por outro lado, como a sociedade não sabe o nosso papel e nos confunde com entidades de livre associação, sai aquela conversa. Foi o sindicato, agora é a vez dos conselhos. Parece que é a mesma coisa, que o nosso interesse é corporativo, não é o interesse público, e sim corporativo. E o pior de tudo é que a sociedade tem o apoio dos profissionais inscritos, que na sua maioria acham também que o conselho não serve para nada, porque ele paga e o conselho não dá retorno nenhum, como se o conselho tivesse que dar retorno para os profissionais. Afinal, eles estão pagando um tributo para exercer uma atividade e manter uma autarquia para que fiscalize o trabalho profissional. Então, o profissional, ele só pode perceber o bom trabalho exercido pelos conselhos como membro da sociedade, jamais como profissional, porque isso seria corporativismo, o que é rechaçado pelos órgãos de controle e que não podemos ter de maneira nenhuma. E nesse sentido, a fiscalização exerce um papel muito importante. Eu acredito até que o COFEM pode ser, o sistema, né? COFEM, Corém, pode ser usado como um modelo pelo número de agentes fiscais que tem, pelo trabalho que faz. É um conselho realmente atuante, assim como outros têm essa mesma disposição. Mas há alguns conselhos que não têm a vertente de fiscalização. Pegar a OAB, por exemplo. Eu não conheço em nenhum estado brasileiro alguma OAB que tenha um agente fiscal. Nunca vi. Nunca vi. Na minha cidade mesmo, o juiz deu voz de prisão a um falso advogado que exercia a profissão há 8 anos dentro da minha cidade,
trabalhando normalmente dentro do fórum. E a OAB, nada. Então não fiscaliza, não tem fiscal. E alguns conselhos, detectado pelo levantamento feito pelo TCU, investem mais em promoções de eventos do que em fiscalização. E isso traz uma visão negativa da sociedade para conosco. Então eu acredito que o momento em que estamos vivendo é um momento muito interessante, porque com esta PEC 108 que foi encaminhada ao Congresso Nacional, é totalmente equivocada, ela tem falhas profundas, apesar de que, com algumas poucas correções, ela pode ficar adequada ao interesse da sociedade, do governo e dos conselhos, porque todos vocês sabem que nós temos aí esta polêmica acerca do regime jurídico da contratação dos funcionários. Isso não se acerta, somente mesmo com uma PEC para acertar. Nós estamos vivendo este problema intensamente há muitos anos, e agora que o governo percebeu o grande risco que há de que caia no colo dele esse problema, ele manda essa PEC privatizando os conselhos e tira o problema da mão dele e acabou. E os conselhos e a sociedade que se virem com isso. E um grave problema para o governo fica resolvido. Mas é evidente que, através do fórum, os conselhos estão unidos na busca de uma solução que seja produtiva para a sociedade, para os conselhos e para o governo. Amanhã mesmo, em Brasília, o Manuel, infelizmente, não poderá estar presente, porque está envolvido aqui com o evento, mas nós vamos ter uma reunião somente com presidentes de conselhos federais, de onde pretendemos extrair algumas alterações no texto da PEC 108 e encaminhar ao Congresso Nacional para que ela fique adequada, até também por sugestão do Manuel, que participou lá na última reunião, levando a sua contribuição nesse sentido. Então, meus amigos, eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento de turbulência extremamente positiva, porque chacoalhou um pouco o sistema, faz com que as pessoas pensem mais sobre o seu papel, que pensemos mais na sociedade. Nós temos que cooptar a simpatia da sociedade, nós precisamos cooptar a simpatia dos profissionais. Não é porque nós os fiscalizamos que nós não iremos conquistá-los no sentido deles melhor entenderem a posição do Conselho. Eu tomei uma medida recente, Manuel, depois de, evidente, alguns anos de estudo, publiquei uma resolução em que nós não temos mais, a partir deste mês, agentes fiscais no meu conselho. Nós alteramos e a denominação passou a ser analista de conformidade. Sabe, porque sempre há aquela coisa, chegou o fiscal do Corém aí. Quando chegou o fiscal, qualquer fiscal que chega, ele é rejeitado por quem será fiscalizado. Então, estamos começando pela denominação, analista de conformidade. Ele está lá para poder orientar, levar explicações, pegar os dados. Se for o caso, vai ter que atuar, porque a função, o papel, ele não se modifica. Mas nós precisamos buscar uma figura mais amigável para que a rejeição tenha a tendência de diminuir. E uma coisa eu digo para vocês, se nós não conquistarmos a sociedade, demonstrando a ela de forma bem clara e objetiva o nosso real papel e a nossa utilidade, assim como não buscar conquistar a simpatia de nossos inscritos, mostrando a ele o trabalho que fazemos, a forma com que gastamos o dinheiro que eles pagam para o Conselho, nós não vamos ter um bom fim. Nós só vamos ter inimigos na nossa frente. E alguma coisa tem que ser feita. E essa PEC, eu acho que ela veio num momento bom de nos fazer refletir
nesse sentido. E a fiscalização tem um papel muito importante, os agentes fiscais. Agora, no meu conselho, os analistas de conformidade, eles têm um papel muito importante. Porque por mais que o conselho faça, por mais que a diretoria faça, o presidente faça, quem está lá no campo são vocês que estão visitando cada um dos inscritos, cada um daqueles que estão submetidos à nossa fiscalização. Então, a cara do COFEM, a cara do sistema COFEM-Corem, será aquela que vocês vão levar para aquelas pessoas que vocês estão analisando lá a sua situação, as suas adequações à legislação. A forma com que cada um dos senhores e das senhoras se dirige a esses inscritos, a esses que estão submetidos à nossa fiscalização, é essa imagem que vai ficar lá. Por mais que gaste dinheiro com publicidade na televisão, com outdoor, reuniões com autoridades, mas o que sobra é a imagem da presença do Conselho na hora que ele está cumprindo com a sua obrigação, que é aquela de analisar e fiscalizar. Então, presidente Manuel, a mensagem que eu trago aqui é aquela. Nós temos a autoridade para fiscalizar, mas nós temos também a responsabilidade de fazer o trabalho de forma que seja feito de maneira adequada. Dá para se abrir uma garrafa, tirar a tampinha da garrafa, de qualquer jeito, dobrando a tampinha. Dá para tirar a tampinha sem amassá-la. E aí é que fica a minha mensagem. Vamos fazer esse trabalho. Vamos procurar conquistar a sociedade e os inscritos, no sentido de que eles possam entender não só o nosso trabalho, mas a nossa utilidade. Orientá-los no sentido de que eles possam usar o Conselho. Imaginem vocês quantos cursos e palestras são realizados diariamente no Brasil todo por esses 557 conselhos de registro e fiscalização profissional. Imagina o governo para cuidar disso. Eu não sei, você tem ideia quantos processos éticos disciplinares tem no sistema COFEM-Corem, Manuel? Né? Seja macho, rapaz, fala, 50 mil. Não tem, mas procure ver. Porque, olha, no meu conselho regional lá de São Paulo, eu tenho 30 mil processos éticos disciplinares com 126 mil ativos. Eu tenho de execução fiscal, pasmem, quase 40 mil. Né? Então, veja que problema eu estou causando para a Justiça Federal, não me integrando aí nas conciliações de forma mais assertiva. Agora, por outro lado, eu estou impedindo que 30 mil demandas que estão sendo resolvidas pelo Tribunal Ético Disciplinar caiam lá no colo da Justiça para congestionar ainda mais. E eu tenho certeza que meu conselho é um conselho pequeno, com 126 mil inscritos e com esse número de processos éticos disciplinares. Então, o que nós tiramos de responsabilidade do Estado brasileiro para resolver os problemas e também as juntas de conciliação, imagina quantos conselhos dispõem de uma junta de conciliação para apaziguar situações que para não se tornarem num processo ético-disciplinar ou um processo na Justiça Federal. Imagina. Imagina os postos do PROCON se não fossem os conselhos de fiscalização. Então, eu acredito o seguinte, nós somos insubstituíveis. O sistema está colocado. Nós temos aí bens patrimoniais espalhados por toda a nação, conquistado ao longo desses 80 anos de existência dos conselhos, com uma estrutura de emprego que, segundo o TCU, esse número me espantou, porque eu tinha como o número correto era 23 mil funcionários dos conselhos, mas, no entanto, na divulgação do FOC, o TCU declara 30 mil funcionários. Ou seja, são 30 mil famílias que vivem o seu dia a dia, mantêm o seu sustento
através dessa estrutura dos conselhos de fiscalização. Então, eu acho que é um sistema que precisa ser compreendido para ser respeitado, porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho sério, mas a sociedade não está a par disso. Agora, nós temos que melhorar a cada instante, melhorar a cada dia, levar as informações que vocês encontraram lá em campo para que a diretoria possa fazer daquilo material de debate para os conselheiros, a fim de que possam buscar soluções para que essa imagem seja uma imagem da realidade, né? Então era isso, Manuel, que tinha para dizer, e estou à disposição para responder perguntas sobre a PEC, sobre o movimento, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Passo a palavra agora ao doutor João Maia. Presidente Manuel, é um prazer novamente ter a oportunidade de aceitar um novo convite do Conselho do COFEM, Sistema COFEM-Corem, para falar novamente sobre a importância, o papel constitucional dos conselhos e a sua missão de proteção da sociedade. Eu gostaria de parabenizar os meus colegas de mesa, pela oportunidade também de estar aqui debatendo esse importante tema, ao doutor Augusto Viana, ao meu amigo Jacques Riolon, grande advogado especialista em direito administrativo. Bem, o nosso tema hoje, eu pretendo não fugir dele, é um tema assim denso. Eu gostaria de passar muitos conceitos para os senhores, para que nós possamos refletir e pensar esse estado de coisas que nós estamos envolvendo, que levou ao surgimento da PEC 108, que nos trouxe a esse momento de reflexão, é exatamente essa incerteza quanto ao regime jurídico dos conselhos, e a partir daí é que nós conseguimos extrair todas as consequências que desse regime decorre. E o papel constitucional dos conselhos, ele vem exatamente a partir de uma compreensão daquilo que nós devemos entender como regime jurídico. Bem, o tema hoje, então, são os conselhos como instrumentos de construção de uma sociedade humana, plural, democrática mediante o controle ético e técnico do exercício profissional, com especial enfoque no papel dos conselhos e ordem na sociedade contemporânea. Como o doutor Viana muito bem colocou, me parece que a grande confusão que se tem hoje sobre exatamente qual é o papel dos conselhos de fiscalização profissional vem dessa trajetória histórica que nós tivemos até chegarmos a essa figura dos chamados conselhos de fiscalização profissional. Eu não gosto, e eu acho que é um equívoco, quando se diz que a origem dos conselhos vem das corporações de ofício, as chamadas guildas, que eram, na verdade, associações de comerciantes e de artesãos, que existiam na Idade Média, que remontavam as antigas, o nome vem corporação do corpora, que eram agremiações também de comerciantes e artesãos na Roma Antiga. Eram chamadas corpora, ou collegia. Bem, e por que disso? Porque a figura que mais se aproxima dessas instituições antigas são os sindicatos. A função primordial dessas instituições eram reunir pessoas para defender o quê? Uma categoria profissional, uma profissão. E na Idade Média ia-se até além.
no defender a profissão, né, se defendia o ingresso, a permanência e, inclusive, questões de fixação de preço dos bens ou serviços que eram fornecidos. E a crise das corporações de ofício vem exatamente quando surge a economia de mercado, quando as relações comerciais elas se desenvolvem a tal ponto que não era mais possível controlar preços por aquelas entidades, né? Porque isso não vinha no interesse público. Então, não dá para comparar os modernos conselhos de fiscalização profissional com as antigas corporações de ofício. É um erro. E esse erro leva a essa, exatamente como o doutor Augusto muito bem disse, a essa confusão de imaginar que os conselhos estão aqui para defender os profissionais, no caso aqui, os enfermeiros, né? E a sua atividade. Né? Não é essa a função dos conselhos de fiscalização profissional. Quem defende categoria profissional é sindicato. Né? E as associações estão aí para defender também interesses de grupos, né? Ou indivíduos. Então, temos que ir além desses conceitos para conseguirmos entender exatamente qual é a função pública que é desempenhada pelo Conselho e que dá a sua característica principal para nós chegarmos, então, na fiscalização. E por que do interesse disso, né? Por que esse é um tema do momento? Por que nós estamos aí com a PEC 108? Porque isso movimenta um grande número de pessoas, há um interesse social muito grande e um volume grande de recursos, né? Segundo últimos dados de auditoria do Tribunal de Contas da União, existem 27 conselhos federais, 535 conselhos regionais, movimentando um total superior a 3 bilhões de reais. Né? E como os senhores muito bem sabem, né, o sistema COFEM-Corém é o maior conselho em termos de inscritos, né? E está entre os 5 maiores conselhos em termos de arrecadação. Bem, então esse é o panorama que nós estamos examinando. Os conselhos estão na Constituição? Eles não estão diretamente. Não existe essa palavra escrita. Se procurarem conselho profissional, conselho de fiscalização profissional, não acharão. Mas isso não quer dizer que, né, não haja um fundamento, um assento constitucional para os conselhos. Né? O único conselho que, na verdade, não é um conselho, porque ele supera, ele transcende essa noção de conselho de fiscalização profissional, é a OAB. Né? A OAB é o único conselho que nós poderíamos dizer que está previsto na Constituição. Né? E o nosso Supremo Tribunal Federal deu uma conceituação nova para a OAB. Ela entende a OAB como um serviço, né, público autônomo. Por quê? Porque a OAB, além desse papel que os conselhos normalmente fazem, a OAB, o que está escrito na Constituição, defende a ordem jurídica e democrática. Então, ela tem um papel que transcende, né, a fiscalização de determinada atividade profissional. Daí porque não é porque a OAB é a mais especial, não, é porque ela tem uma função muito importante a mais. E quando o Supremo diz ali, né, que é um serviço social autônomo, ele deixa bem claro, né, que a atividade precípua dos conselhos, na verdade, o que é? Né? É executar um serviço público. Isso é o que diferencia, né, os conselhos de outras entidades similares, né, que estão fora da administração pública, como, por exemplo, o Sistema S, né, que são entes de cooperação. Mas ali, né, a atividade é privada e o interesse que existe ali não é de serviço público, como acontece no caso dos conselhos. É um serviço de interesse público. É um serviço privado, mas que o Estado tem interesse que ele seja mantido. Então, há uma grande diferença, né, entre as entidades do Sistema S, né, com os conselhos de fiscalização
profissional. Bem, na Constituição, nós vamos, então, encontrar fundamento em 2 artigos. Na verdade, 3. Né? O artigo 5º, inciso 13, que fala sobre o livre exercício de atividades profissionais. O artigo 22, inciso 26, que fala sobre a competência privativa da União para legislar sobre a Organização Nacional do Emprego e condições para o exercício de profissões. E o artigo 21, inciso 24, que diz que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Então, esse é o assento constitucional, né, dos conselhos de fiscalização profissional. Assim, então, qual que é a regra? Né? A regra é que o livre exercício da atividade profissional, né, não deve ser limitado. Qual que é a exceção? É a possibilidade de haver algum tipo de limitação. Isso surgiu por quê? Né? Nessa transição do chamado Estado liberal, do liberalismo, em que em que a autonomia da vontade privada era plena, né? Esse caminho para o Estado social que vem após a Segunda Guerra, né? Em que passa a haver, né? Em que o interesse privado meu e seu, de não ser incomodado pelo Estado, não pode ir a tal ponto em que nós não possamos perseguir um interesse público. Então, quando surge a noção de, como eles dizem lá em Portugal, prossecução do interesse, o perseguimento, né, do interesse público, né, surge essa noção de Estado social. Nós estamos aqui não só para nos reunirmos coletivamente, para que temos os nossos direitos individuais respeitados, mas nós temos que ter uma noção de coletividade e de interesse público. E o interesse público é o quê? É o interesse da maioria. E na busca desse interesse público, né, como o exercício das atividades profissionais está dentro da ordem econômica, né, pode haver, né, algum tipo de limitação que atenda ao interesse público. E aí é que vem os conselhos. Né, porque há determinadas atividades que, né, por poderem causar algum tipo de risco à coletividade, elas necessitam regulamentação. Que tipo de regulamentação? São atividades que, pelo seu conteúdo técnico ou científico, né, elas demandem, né, algum tipo de controle, porque, do contrário, isso poderia ferir a coletividade e, assim, não atenderia ao interesse público. Então, não são todas as atividades profissionais que podem ser regulamentadas. Como nós vamos ver, eu vou falar aqui um pouquinho à frente, rapidamente, né? É o que o nosso Supremo Tribunal Federal tem dito. E é o que está, me parece, na PEC, uma coisa até desnecessária, a inclusão, a referência a isso, né? Porque o texto original já garante isso. Então, por que nós só temos 27 conselhos? Por que nós não temos um conselho para cada categoria profissional? Por quê? Porque há profissões que não podem ser regulamentadas, porque a regra é o livre exercício da atividade profissional. Porque essas profissões não exigem, né, algum tipo de fiscalização, porque elas não causam dano social. Aquelas que causam têm que ser regulamentadas. Daí que surgem os conselhos como uma descentralização desse serviço público estatal, né, como um mecanismo mais fácil e mais ágil para que esse exercício, essa delegação possa ser essa descentralização possa ser exercida, né, e os conselhos então surgem como esse instrumento, né, não do Estado, mas a serviço do Estado, né, para a prestação dessa atividade pública, que no caso aqui consiste em fiscalização. Esse livre exercício da atividade profissional sem condicionamentos, né, ele se biparte em 2 dimensões. É a possibilidade da escolha da atividade profissional. Todos nós podemos fazer isso. E a segunda dimensão é a proibição de restrição, se não por lei, e para a definição das qualificações indispensáveis ao seu exercício. Então, e quais são esses vetores dessa liberdade de exercício profissional, sem condicionamento? Exatamente
o desenvolvimento da personalidade humana, né, conforme a sua identidade, e para que finalidade? Né? Para a geração de riqueza, assegurar a subsistência das pessoas e o cumprimento de uma função social. Então, essa busca pela regulamentação de determinadas profissões, ela visa o quê? Preservar a vida, a saúde, a liberdade, a honra e a segurança do trabalhador, né, que exerce essas atividades, né, em prol de si próprios e da coletividade. Então, é nesse contexto que as leis que regulamentam a profissão, né, visam assegurar essas condições de trabalho dignas e seguras, né, preservando aí esses direitos. Bem, então, nós podemos dizer que há uma reserva legal qualificada, né, que nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais ao seu exercício. E aqueles que o podem, só o são se forem estritamente necessários à proteção da coletividade. Então, o que os conselhos de fiscalização fazem? Proteger a sociedade. Proteger a sociedade do quê? Né? Do exercício de determinada atividade, né, que possa gerar algum tipo de dano, né, a essa coletividade. É isso. Isso é um serviço público, né, que o Estado prefere ele próprio não exercer diretamente, mas sim o fazê-lo através de uma descentralização. Isso foi feito no caso brasileiro como? Né? Através do que se denomina uma autarquia especial. Né? Então, daí porque os conselhos jamais poderão ser entidades privadas, porque nenhuma entidade privada está autorizada, né, em termos constitucionais, a prestar um serviço público. Né? Por isso é que os conselhos necessariamente têm que ter a natureza jurídica de direito público. Né? Mas os conselhos não têm outras atividades? Tem outras atividades de natureza privada, sim, mas elas decorrem do exercício dessa atividade pública. Que exercício é esse? É a fiscalização. Por isso é que se diz que, em termos de função pública, o Conselho desempenha 3 funções. A fiscalizatória, que é a primordial, né? A tributária, que para que ele possa exercer essa atividade, são dados os meios. Que meios são esses? Um tributo. Né? Que tributo é esse? Uma contribuição, né, para a categoria profissional. Né? E no exercício dessa fiscalização, ele tem que ter o poder do Estado de punir. Então, quando se fala em fiscalização, nós estamos falando em poder de polícia administrativa. O que é poder de polícia administrativa? É poder de polícia judiciária? Não, claro que não. Não é a polícia que a gente vê na TV. Né? Polícia administrativa se fala em fiscalização. Para que as leis sejam cumpridas, né, as pessoas têm que se sentir fiscalizadas. Né? E se descumprirem, né, a lei, serão penalizadas. Né? Então, os conselhos fiscalizam, né, o exercício das profissões que podem ser regulamentadas, né? E nesse exercício, né, que sempre deve buscar primordialmente a educação, então é um caráter preventivo, educar mais do que punir, né, e se for necessário, né, punir, mas a função é estritamente educativa. É por isso que a fiscalização, embora tenha essa pecha negativista, né, a pessoa se sentir fiscalizada, controlada, vigiada, não é bem isso, né? A fiscalização ela vem como um apoio, mais como um auxílio com caráter educativo, né? E nas situações extremas, se a preventividade pela educação não for possível, aí vem o caráter punitivo, que é exatamente o último remédio. O nosso Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, né,
reconheceu a inconstitucionalidade de normas que criavam conselhos em determinadas atividades profissionais. Então, por exemplo, nós temos o caso da Ordem dos Músicos do Brasil, né, que não pode ser um conselho, no caso dos jornalistas, que também não podem ter conselho, que são todas profissões que não podem ser regulamentadas, porque elas não causam dano social. Temos também o caso em que houve uma discussão quanto a isso, mas aí já foi o contrário, já foi a constitucionalidade, que foi o caso do Conselho dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, né? E, por último, temos aí, né, a constitucionalidade também do exame de ordem para o exercício da atividade de advogado. Então, assim, e o que o Conselho fiscaliza? São duas vertentes principais, né? Ele fiscaliza o exercício da atividade profissional, ele não fiscaliza a qualificação acadêmica, né? E nós temos vários problemas na justiça quando os conselhos confundem fiscalizar o exercício da atividade profissional com a formação acadêmica daquele profissional fiscalizado, né? A formação acadêmica dessa pessoa, né, que posteriormente vem e se registra num conselho, isso é feito pelo sistema educacional, pelas entidades que certificam a formação acadêmica. Uma vez certificado, o conselho vai verificar apenas se esse profissional qualificado academicamente está exercendo a profissão corretamente. E aí, essa fiscalização se dá em duas vertentes, né? No vertente técnico, se ele desempenha essa profissão regulamentada tecnicamente, de acordo com a técnica exigível, né, pela formação acadêmica que a pessoa tenha recebido, né, e se ele desempenha essa função eticamente. Né? Então, há uma preocupação na PEC também, que às vezes alguns conselhos confundem, né, a fiscalização do exercício da atividade profissional com critérios de, por exemplo, de concorrência dentro desse próprio mercado em que esses profissionais estão inseridos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, essa PEC mesmo, põe lá. Não pode fazer isso, o conselho não pode fazer isso, né? Porque isso se refere aqui a mercado. O conselho não tem nada a ver com o mercado, né? Mercado é a precificação da atividade profissional. Bem, eu vou me permitir ler aqui um trechinho, que é do RE 938-837, em que o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, bem sintetiza o papel institucional dos conselhos. Então, os conselhos profissionais são responsáveis pelo serviço de fiscalização das profissões regulamentadas. Apesar de a Constituição assegurar o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, algumas atividades, em razão de possíveis danos sociais decorrentes de seu exercício, podem ser regulamentadas por lei, mediante critérios técnicos e razoáveis. Nesses casos, as entidades fiscalizatórias têm o papel de garantir o exercício da atividade profissional, que o exercício da atividade profissional seja desempenhado em conformidade, daí bonito o nome dos agentes lá em São Paulo, né? Em conformidade, né? Em conformidade, né, com as restrições impostas pela lei regulamentadora da profissão. Para isso, os conselhos são dotados de algumas prerrogativas da profissão tipicamente públicas, tais como poder de polícia, como eu mencionei, poder de tributar e poder de punir. É dizer, né, a missão dos conselhos é preservar a sociedade dos danos provocados pelo mau exercício das atividades para os quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos avançados. Então, é uma atividade voltada estritamente à função fiscalizatória, né? Aquele profissional que lhe foi conferida a capacidade acadêmica tem capacidade profissional para o desempenho daquela profissão, né? E não a regulação educacional de cursos
superior, que essa é a chamada capacidade acadêmica, né? E a fiscalização se dá em que âmbito? No âmbito meramente administrativo, né? Então, é uma fiscalização técnica e ética, né? E me parece que, às vezes, nós nos concentramos muito na técnica e pouco na ética, né? E eu vou falar um pouquinho, se o presidente Manuel me permitir, né, falar um pouquinho depois sobre a ética, né? Então, se nós pudéssemos resumir tudo, eu diria o seguinte, que o papel institucional dos conselhos é a defesa da sociedade pelo ordenamento da profissão regulamentada, né? Isso sempre no sentido da função fiscalizatória. Há um autor que eu fiz uma pesquisa até sobre esse assunto, vou fazer um parênteses aqui, né, para verificar os últimos textos que haviam saído sobre isso, né? E eu constatei um artigo muito interessante que ele compilava, né, todos os textos escritos a partir de 88 sobre conselhos de fiscalização, né? E eles chegaram a uma conclusão interessante. Com a balbúrdia tão grande, né, quanto à natureza dos conselhos, né, enquanto nós devíamos estar discutindo, né, a proteção da sociedade pelos conselhos, nós estamos discutindo questões jurídicas atreladas a isso. Então, 40% desses artigos ou publicações de todo gênero são jurídicas, né? A maior parte delas, enquanto deveria ser o contrário. Nós devíamos estar discutindo outras questões, né, relativas exatamente ao exercício dessas profissões regulamentadas. Estamos gastando a nossa energia e tempo discutindo, né, a natureza jurídica dos conselhos. E a importância disso vem exatamente pelo Estado social, né? O Estado social é o Estado que garante o interesse público, né? E no caso brasileiro, os conselhos surgem exatamente a partir daí, da década de 30. Primeiro surge a OAB, depois surge o CREA, depois surge o Conselho de Medicina, tudo aí na década de 30, aí vem a CLT, né? E a partir dela surge o sindicalismo, né? E a maior parte dos conselhos que são posteriormente criados. Então, o Estado brasileiro optou por descentralizar esse tipo de serviço e colocar esses serviços na mão dessa figura chamada conselho. E o enquadrou, né, assim, grosseiramente, né, da melhor maneira possível, né, que a nossa administração pública não tinha um local para colocar corretamente os conselhos. E colocou aonde esse conselho? Não, uma autarquia. Porque, já que ele tem personalidade jurídica de direito público, e por que tem que ter? Exatamente porque desempenha atividade pública, né? Então, né, tem que ser uma entidade com característica pública, né? Só que é uma entidade com característica pública que, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal, já disse, está fora da administração pública, né? E por que disso? Porque, embora a característica principal seja o exercício da atividade pública, há uma gama de outras atividades de natureza privada, né, que o Estado não tem interesse, mas que o Conselho passa a administrar. Está dentro da sua própria autogestão. E aí a diferença com o Sistema S. Lá eles fazem exatamente a mesma coisa, só que a entidade é privada. E por que ele é privada? Porque lá não tem serviço público. Tem serviço de interesse público. Aqui tem serviço público. Então, os conselhos de fiscalização profissional são Estado apenas no exercício da função pública. O que não decorrer disso, o tratamento tem que ser privado. Não em termos de personalidade jurídica, mas em termos de atuação de função. Então, os conselhos têm que ser interpretados e vistos, né, conforme a característica que eles estejam exercendo naquele momento. Se nós não os vermos assim, nós não vamos conseguir extrair dessas outras consequências. Daí a dificuldade, no meu ponto de vista, do Tribunal de Contas da União, né,
né, insistentemente, né, querer, né, estender, né, enquadrar, né, todo tipo de fiscalização sobre os conselhos, extraindo isso a partir, latamente, singelamente, né, da sua personalidade jurídica de direito público, então, como autarquia, o que é um equívoco. É óbvio que, como os conselhos, como no Sistema S, são mantidos por tributo, né, e é conferido a eles, né, a prestação de um serviço público, que é a fiscalização da profissão regulamentar, esse dinheiro tem que ser bem gasto, né, e tem que ter algum tipo de controle ou critério. Daí porque a semelhança do Sistema S, o controle que deve ser exercido da destinação desses recursos é o controle finalístico. Que controle finalístico é esse? Se o Conselho aplica os princípios estruturantes da administração pública. Não é aplicar todas as regras da administração pública, porque o Conselho não é administração pública, né? Ele desempenha a função pública, né? E no desempenho dessa função pública, ele não está adstrito a todas as regras que o administrador público tem enquanto membro da administração pública, mas apenas aquelas que digam respeito ao exercício dessa função fiscalizatória. E no exercício dessas atividades, né, os atos profissionais, em geral, eles geram efeitos civis, penais e administrativos. O Conselho vai fiscalizar apenas esses atos enquanto administração, né? E verificando o quê? Né? A falta de ética ou de técnica do profissional e, se for o caso, né, aplicar as penalidades estabelecidas em lei. E já para encerrar, presidente, eu não quero mais me alongar aqui, né? Vamos falar dessa segunda parte da ética, que eu acho muito importante. A ética está dentro da chamada deontologia profissional. Nome complicado, né, gente? Mas o que significa isso? Ele vem do grego, né? E diz o seguinte, né? Deon é dever ou obrigação, e logo é ciência. Então, é a ciência dos deveres e das obrigações. Então, é a chamada teoria dos deveres e das obrigações. Então, essa é uma função essencial dos conselhos, né? No fiscalizar. Não é apenas a técnica, mas a ética. O profissional e a ética fora da moral. É se o ato daquele profissional, né, está em conformidade com a ética daquela profissão. E qual que é a ética dessa profissão? Se ele atende às obrigações e aos deveres de conteúdo, né, ético. Então, essa é uma área da filosofia moral contemporânea, né, que significa, como eu já disse, ciência do dever e da obrigação. Então, é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, né? O que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Esse termo, assim, para aqueles que gostariam de um maior aprofundamento, foi criado em 1834 pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, né? E essa discussão foi aprofundada um pouquinho mais pelo filósofo alemão, o Immanuel Kant, né? Que ele deu uma importante contribuição para a deontologia, que ele a dividiu em dois conceitos, a razão prática e a chamada liberdade, né? Então, para Kant, agir por dever é a maneira de dar à ação o seu valor moral. Aí a ação é o desempenho da profissão aqui. E, por sua vez, a perfeição moral só pode ser atingida por uma livre manifestação da vontade. Então, a deontologia ela pode ser resumida em princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão de acordo com o código de ética de sua categoria.
Então, os conselhos federais têm a grande missão de, na sua competência normativa, estabelecer códigos de conduta, ético-profissional. E, no exercício da fiscalização, verificar se esses profissionais das profissões regulamentadas ou estão exercendo dentro desse padrão mínimo ético exigível para o desempenho daquela profissão. Então, não adianta apenas exercer a profissão tecnicamente. Há necessidade de exercê-la com padrões mínimos éticos. Então, para os profissionais, a deontologia, elas são normas para regular o exercício da profissão de acordo com o código de ética da sua categoria. Então, são normas estabelecidas não pela moral, mas sim para a correção de suas intenções, ações, direitos, deveres e princípios nas relações entre a profissão e a sociedade. Porque o correto exercício da profissão interessa por demais a sociedade. Apenas a título de curiosidade, o primeiro código ético profissional lançado no mundo ocorreu nos Estados Unidos em relação à medicina. E eu encerro a minha participação aqui, apenas deixando essa reflexão. Se nós não entendermos a natureza jurídica dos conselhos, para que servem os conselhos, nós não vamos conseguir entender o seu papel institucional, e não entender o seu papel institucional é não poder exercer essa importante missão que é o cumprimento do serviço público de maneira adequada. Sempre nesses dois ângulos. Então, senhores fiscais ou senhores conformadores do exercício da atividade profissional, ou façam, primeiro, não como corretores ou órgãos correcionais, mas sim como órgãos educativos e preventivos, e eventualmente, se necessário, como órgãos correcionais. E sempre buscando olhar esse duplo papel. Está a profissão sendo exercida da maneira técnica ou cientificamente correta? E a pessoa ou está fazendo de forma ética? E se nós fizermos isso, nós estaremos aí desempenhando um grande papel de proteção da sociedade e do interesse público. Muito obrigado. Olha, o doutor João Maia hoje se superou nessa palestra. E o mais interessante é que nem a palestra dele e nem a do doutor Viana aqui foi combinado com aquela minha de ontem, não. Parabéns, doutor João. Passo a palavra ao doutor Jackson Reolon. Boa tarde a todos. Quem fala por último sempre tem uma vantagem, Fica anotando o que os outros falaram e aprimora um pouquinho, Mas, doutor Viana, essa questão que o senhor, da mudança do nome é algo muito interessante, uma estratégia que às vezes se pouco usa, mas tem efeitos muito, muito grandes. Por exemplo, antigamente, esses auditores de Tribunal de Contas, o título do cargo deles era analista. Mas na Constituição só podia ocupar o cargo de conselheiro ou ministro quem fosse auditor. O que eles fizeram? Por meio de interação com o parlamento, foi aprovado um projeto de lei que alterava o título do cargo de analista para auditores. E aí gerou aquela confusão. Qualquer auditor que era analista do Tribunal de Contas poderia galgar um cargo de ministro ou conselheiro nos tribunais de contas. Mas essa alteração eu acho bastante interessante, porque a nossa Constituição, por exemplo, quando nós vamos denunciar alguma irregularidade, você faz isso sob a pecha de denunciante.
que é uma palavra que tem um conteúdo pejorativo. Então, hoje, o cidadão, às vezes, se vê tolhido nessa iniciativa por causa da palavra denunciante. Realmente foi muito inteligente essa sua iniciativa. Eu queria agradecer, eu me sinto muito honrado e prestigiado por estar aqui. Eu queria fazer uma abordagem um pouquinho distinta do tema que nós vamos discutir hoje. A minha profissão de advogado, daqui a 10 anos, 80%, 90% dos advogados não vão ter mais função. Se nós pegarmos, por exemplo, obras que foram editadas há 10, 15 anos, por exemplo, tem O Mundo é Plano, de Toffler, ou O Fim do Poder, de Zain, eles mostram um mundo em constante alteração. Então, por exemplo, do livro O Mundo é Plano, ele mostra que há 20 anos, já 25, 30 anos, nos Estados Unidos, os técnicos mais capacitados para produzirem declarações de imposto de renda eram os contadores da Índia. Quem laudava melhor os exames médicos eram médicos asiáticos. Se fazia isso pela internet que estava iniciando. Então, na realidade, esse momento que os conselhos enfrentam não é uma mera iniciativa legislativa para atingir ou não os conselhos. Isso é uma mudança estrutural que o mundo enfrenta nos vários setores que, neste momento específico, os conselhos passam por elas. Nesse livro, O Fim do Poder, o autor tem uma análise bastante interessante e é um dos autores mais considerados no mundo como uma pessoa que sabe analisar a distribuição de poder. Então ele cita o fim do poder, por exemplo, no segmento empresarial. Grandes corporações, de um momento para outro, elas podem ser extintas pela inovação tecnológica ou pela desconformidade das pessoas com os produtos que elas vendem. Por exemplo, a Kodak. Eu já comprei muito filme pela Kodak, hoje praticamente não existe. O mundo político, por exemplo, a fragmentação do mundo político é cada vez maior. O poder político hoje não é exercido só pelos políticos, pelos partidos políticos. Aliás, nós vivemos uma crise de legitimidade. A política hoje, ela é praticada por quem? Por associações, por grupos de WhatsApp. Então, o poder do exercício da política hoje, ele é pulverizado. Qualquer um dos senhores aqui, e aí fazendo um exercício aqui de elucubração, pode ter mais poder político que um referido partido se lançar, por exemplo, algo num grupo de WhatsApp, ou seja, pode ter um efeito, um alcance muito maior. Então nós vivemos, esse é o mundo hoje que nós vivemos. Nós não sabemos muito quais estruturas ainda se manterão e quais não. Mas nós temos que caminhar com uma relativa certeza. Bom, esse processo hoje dos conselhos, eu gostaria de dar um exemplo para os senhores. Ontem eu participei da abertura do 3º seminário dos conselhos profissionais em Brasília, com o presidente do TCU, ministro Múcio, ministro Zinler. E eu dei um exemplo para eles que os tribunais de contas do Brasil passaram um período de depuração, assim como os conselhos estão enfrentando agora. Há 20 anos atrás, nós tínhamos propostas legislativas correntes de deputados e senadores para extinguirem os tribunais de contas. Isso era comum. Por quê? Porque eram tribunais com pouca eficiência, pouco resultado fiscalizatório e um detalhe importante, não se comunicavam com a sociedade.
a sociedade não sabia o papel dos tribunais de contas. Por quê? Porque eles se comunicavam por meio de diário oficial. Quem lê diário oficial? E aí o que aconteceu? Por iniciativa desses tribunais de contas e também por uma sorte do destino, o modelo mudou. E hoje nós temos tribunais de contas que têm um poder imenso, eu diria que são quase um quarto poder aí, mas por quê? Um fato que aconteceu no mundo. As grandes auditorias independentes, na época queriam trocar esse modelo de tribunais de contas por auditorias independentes, teve uma crise nas auditorias independentes por fraudes comuns que eles praticavam. O caso mais evidente foi da Enron, que foi muito divulgado no mundo. E junto a isso, os tribunais de contas começaram a se comunicar com a sociedade. E, para mim, isso foi mérito do ministro Valmir Campelo, na época, mais ou menos 2000, 2001, que os tribunais de contas começaram a ir para a mídia e divulgavam o que eles faziam. E aí, hoje, chegou a essa magnitude os tribunais de contas. E foram instituições depuradas por projetos de lei, por decisões judiciais, por alteração no seu modo de trabalhar e de se comunicar com a sociedade. Hoje, essa questão dos conselhos, e aí voltando ao tema da nossa palestra, do debate, na verdade, como que os conselhos são importantes hoje para o sistema democrático brasileiro? A democracia que nós temos hoje, exercida apenas por políticos, ela é ineficiente para todos nós. Ninguém me garante hoje que eu vou ter acesso à saúde, educação, por meio de lei. Não basta lei. Hoje, a lei tem menos valor que o poder que as instituições têm. Então, na realidade, lendo a PEC e os projetos de lei, eu não tenho nenhuma preocupação com o futuro dos conselhos. Ao contrário, eu acho que aqueles conselhos que se adaptarem a esses novos tempos vão ter um voo de Sputnik, vão ser muito fortes e pujantes no futuro. Porque, na realidade, os conselhos são instrumentos do exercício democrático. Como que eu tenho acesso a melhores condições de saúde? Quando eu tenho, por exemplo, um COFEM que tem um selo de qualidade, e olhem os senhores, as empresas, as instituições que se dedicam a atividades de saúde estão ávidas por ter selo de qualidade. A concorrência é muito grande, elas querem se destacar. Agora, qual a importância disso para mim como cidadão, aliado ao serviço público que os senhores prestam? Eu vou ter um sistema mais humano e eu vou contribuir, como era o tema do debate, para uma sociedade múltipla. Como? Através do estabelecimento de critérios objetivos para a ocupação desses profissionais de enfermagem. Ou seja, todos nós sabemos o que eu preciso fazer objetivamente para ocupar esse lugar no mercado. Então, na realidade, conselho não é só um instrumento de fiscalização. Conselho é um instrumento de fiscalização, é um instrumento que permite aos cidadãos o exercício da democracia e colher os efeitos dessa democracia. Sobre a PEC 108/2019, eu tenho minhas dúvidas. Essa questão do exercício de poder de polícia por particular, concordo plenamente com o Dr. João. Agora, nós temos, por exemplo, tem o ECAD, que é uma entidade privada e exerce poder de polícia. As últimas decisões judiciais são que não pode haver, dentro do poder de polícia, o sancionamento
que é a aplicação de sanções ou a regulação por particular. É o que nós temos. O Supremo ainda vai decidir isso. Agora vejam só, a PEC, ela está transformando, a pretensão da PEC é transformar entidades privadas em colaboração com o Estado. E aí eu diria para os senhores o seguinte, acaba não tendo muita distinção entre ser uma entidade privada em colaboração com o Estado ou ser uma autarquia. Porque, por exemplo, a ideia do controle finalístico, que seria a ideia de aplicar os conselhos, eu lhes confesso que eu me desiludi já com o controle finalístico que é praticado no Brasil. Porque se pratica o controle finalístico, mas sempre eles analisam o caminho da legalidade e o caminho da economicidade. Ou seja, analisam praticamente tudo. Então, foi sepultado o controle finalístico. Então, eu diria para os senhores basicamente o seguinte, em termos de fiscalização e ingerência sobre o sistema dos conselhos, não faz muita diferença se é autarquia ou se é entidade paraestatal atuando em colaboração com o Estado. Agora, eu acho que estrategicamente nessa PEC, os conselhos têm que tentar escrever no texto da PEC tudo o que queiram para o futuro. Por quê? Porque hoje nós vivemos um período de pouca valia das leis e de supremacia e arbitrariedade de algumas instituições. O texto de lei escrito não é esse o texto que prevalece. O que prevalece é o que as instituições decidem. Então, por exemplo, essa questão do interesse público, interesse coletivo. O que é interesse público e o que é interesse coletivo? É o que é decidido. Qual o regime que eu aplico de pessoal para os conselhos? Adianta estar na lei? Não. É o que for decidido. E vejam só os senhores, essa questão eu acho que agora com a PEC é uma belíssima oportunidade para sedimentar o entendimento disso. Bom, na verdade, eu queria passar para os senhores uma visão otimista com a situação. Eu acho que num futuro próximo, e a leitura da PEC, ela é muito bacana. Vejam só os senhores estão surfando na crista da onda do conselho, os conselhos de enfermagem. Os senhores estão lá que a contribuição não pode ser obrigatória ou não pode ter conselho se não houver risco à saúde. Bom, exercício da atividade de enfermagem, obstetrícia, técnico, auxiliar em enfermagem, todas elas têm risco à saúde. Então, por mais que a PEC seja aprovada, risco algum. Agora, eu penso o seguinte, os senhores têm que ter cada vez maior instrumentos de comunicação com a sociedade. É muito perigoso e é muito arriscado para as instituições se desatrelarem do interesse público. Do interesse público aqui é o interesse coletivo de cada um de nós. Eu tenho condições, eu frequento os melhores hospitais, mas eu gostaria de frequentar hospital público, porque eu pago tributo para isso, e pago bastante. Então veja só, essa função de fiscalização, ela tem que dar efeitos para o cidadão, tem que dar resultados para o cidadão. Se eu analisar a função dos conselhos de um pedestal, como quem impõe que cumpram normas, são pouquíssimas instituições que sobrevivem assim. Mas dia menos dia, elas vão sofrer os efeitos do descontentamento popular. O exemplo dos tribunais de contas foi notório. Aí o que aconteceu? O Tribunal de Contas virou uma fonte de imprensa. E hoje eles têm essa envergadura por isso. Então, os conselhos precisam aprimorar sua comunicação com a sociedade, sua comunicação institucional e precisam salvaguardar seus interesses
na redação da PEC, porque talvez o texto constitucional seja melhor aceito por quem for julgar e decidir no futuro. Senhores, eram essas as questões. Muito obrigado. Agradeço aqui as brilhantes contribuições dos 3 expositores para o nosso evento e já passo, até em função do adiantado da hora, passo imediatamente aos debates. Está aberto para inscrições. Nem o doutor Coutinho vai perguntar hoje? Boa tarde, enfermeira Francine de Santa Catarina. Eu sei que o que eu vou falar aqui, eu acho que talvez metade das pessoas não corroborem com o que eu vou dizer, mas é só para a gente refletir. Agradeço as explanações, foram muito felizes todas elas, então isso é uma crítica, né? É 2% dos 98% que eu corroboro e achei muito bom. A respeito das nomenclaturas, né, do agente de fiscalização, fiscais, não vejo utilidade em nominar diferentemente, já que a finalidade de um conselho é fiscalizar e normatizar. E, indiferentemente a denominação, a sociedade continuará nos chamando de fiscal. O que deve mudar e melhorar é o olhar, a atitude, a qualidade da fiscalização e não o nome do profissional que a realiza. Dou um exemplo, o postinho de saúde, né? Mudou há anos a unidade de saúde. As pessoas continuam vendo como postinho, chamando de postinho, o que interessa é o serviço que se oferece lá. Então, acho que a gente tem que gastar energia em melhorar a ação, e não o nome do profissional, porque as pessoas podem ver isso de uma maneira ruim e não benéfica. Mais alguém? Não há mais inscritos. Temos uma pergunta aqui na mesa. Pois não, doutor Oswaldo. Boa tarde. Parabenizar os palestrantes pela riqueza de informação. Doutor João, tivemos uma reunião na semana passada, né? Exatamente falando sobre a questão da PEC 108. Doutor Viana, já amigo conhecido já de outros momentos. Me trouxe aqui uma dúvida, né? E eu gostei do otimismo do doutor Jackson. Isso, desculpa. Doutor Jackson, em relação à questão da PEC 108. No entanto, né, também com a fala do doutor João, eu queria fazer essa interseção do entendimento para ver se eu entendi o que foi dito aqui no momento. A questão da empresa privada não poder exercer uma atividade pública, né? No entanto, o doutor Jackson disse que o que está pautado aí na PEC é a empresa privada em colaboração com o Estado. A pergunta é exatamente essa. Em que ponto poderia prejudicar ou inviabilizar a questão do poder de polícia, né? Aí é com a fala que foi trazida pelo doutor João, torna a PEC, né, com essa previsão da PEC de natureza privada aos conselhos e regulamentação de profissão. A pergunta é exatamente qual o prejuízo que traria, se for empresa privada, natureza privada. No entanto, o doutor Jacques me disse que, em colaboração com o Estado, isso poderia ser perfeitamente viável. Mais alguém ainda?
passar e já poder responder sobre as considerações finais. Não há mais inscritos. Aí tem uma pergunta aqui na mesa sobre multa eleitoral, essa eu mesmo respondo ao final, porque está meio fora do contexto aqui do tema da mesa. Então, vou passar aos nossos expositores, para aqueles que queiram responder ao questionamento feito e já utilizarem também para fazer as suas considerações finais. Com a palavra, doutor João Maia. O problema do poder. Alô, alô? Está sem som esse microfone. A administração pública, né, ela não é nada sem o poder de polícia, né? É a maneira com que o Estado tem, né, de fazer cumprir as leis, né? Então, isso se dá através do que a gente chama de fiscalização, né? O poder de polícia é exercido através de medidas fiscalizatórias, né? Então, é um tipo de serviço público que é diferente de outros, e ele é muito característico, né? Porque ele está dentro do próprio poder de autotutela do Estado, né? De cumprir o seu papel de executar as leis, né? No caso aqui, né, fazer cumprir, né, a missão de corretamente fiscalizar as profissões regulamentadas. Então, aqui não há como dissociar, né? Foi esse, e eu me baseei na minha explanação, né? A referência em relação ao que eu dito é a partir exatamente do que o nosso Supremo Tribunal Federal, tanto é que as minhas manifestações têm sido, eu não sei se eu ressaltei adequadamente, né? Mas sempre sob a ótica dos tribunais e particularmente a ótica do nosso STF, né? E do STJ eventualmente, né? Então, é o nosso STF dizendo isso. Me parece, então, que se mantida assim essa PEC, ela seria francamente inconstitucional, né? E o Estado jamais tornaria um exercício de poder de polícia algo privado, né? Exatamente pelo reflexo que isso geraria sobre outras situações. E o grande problema em relação a isso é exatamente o poder punitivo, né? Como punir se você não tem poder de polícia? Daí porque me parece que essa PEC ela é muito repetitiva, porque ela está dizendo exatamente o que já se extrai do texto hoje, segundo a interpretação da nossa Corte Constitucional, né? Ora, como eu fiz questão de ressaltar ali, se o texto atual, né, já é no sentido de que é livre o exercício da atividade profissional, exceto em situações excepcionais, que situações são essas? De dano à coletividade, né? Só que isso vinha sendo feito caso a caso, porque, veja, as relações profissionais e econômicas, elas são evolutivas. Não dá para a gente dizer hoje, para o futuro, né, de antemão, tudo o que vai, até em termos de tecnologias disruptivas, aí o mundo avançando, o que vai ser, vai causar dano ou risco à sociedade. Pode estar na saúde, pode estar no transporte, pode estar em outros campos da educação, né? Tem que se ver exatamente o que é. Isso tem sido feito caso a caso. Então, a regra não pode restringir. A exceção é a restrição. E a restrição apenas se gerar dano à coletividade. Aí, exemplificativamente, surgem algumas situações mais óbvias, né? Olha, a saúde, né? Fica óbvio nós vermos isso. Então, para mim, a PEC está dizendo o óbvio, né? Que exatamente o que o nosso Supremo já tem feito, já está dizendo a partir da interpretação do texto que já existe, né? Que nem todas as profissões podem ser regulamentadas, apenas algumas. E quais são elas? Essas, que causem dano ou risco. A PEC está dizendo a mesma coisa do texto que está aí. E nessas profissões, né, é óbvio que elas exigem registro ou inscrição. Por quê? Porque o Conselho vai fiscalizar aquelas pessoas que estão registradas.
exatamente para poder desempenhar essa função estatal. Do que a profissão está sendo desempenhada de atividade tecnicamente e eticamente, então está dizendo a mesma coisa que já existe hoje, né? Que nem todas as profissões podem ser regulamentadas e aquelas que exigem regulamentação exigem inscrição. E por que essa inscrição é tão importante? Porque se o Conselho no punir, né, ele vai punir como? Caçando o exercício da atividade profissional. Essa é a punição máxima. Ele vai desabilitar aquele profissional. Que profissional? O que está registrado. Então não é possível, né, se extrair qualquer tipo de interpretação dessa PEC que não seja aquela, né, em que se entenda, né, que não é exigível nenhum tipo de inscrição ou registro para o exercício de qualquer atividade profissional, exceto naquelas em que haja necessidade de um conselho, né? Então, para mim, está sendo dito só o óbvio, né? Agora, me parece que, finalizando, né, a PEC tem aspectos positivos, né, que é essa preocupação do Estado minimalista, né? A PEC demonstra claramente uma intenção de não trazer para o Estado os conselhos, né? Só que como os conselhos não estão no Estado, não há nada o que trazer, né? Nós não precisamos dizer que os conselhos são atividade uma pessoa jurídica de direito privado para mantê-los na mesma posição que eles já estão hoje. Porque isso já está sendo dito hoje com o mesmo texto de Constituição que nós temos. A dificuldade está no tipo de controle que está sendo exercido sobre essa entidade. E o grande ponto central por detrás da PEC é essa preocupação de em se extrair, né, o exercício pelos conselhos de uma atividade pública, né, que isso possa gerar, né, algum tipo de compreensão que o regime jurídico dos servidores desses conselhos seja o regime da administração pública, né? Quando ficar claro isso, né, que esse regime é o privado, né, e não é o público, por quê? Porque os conselhos não são administração pública, eles são entidades paraestatais. O que é o paraestatal? Ao lado da administração, né? É o problema de nomenclatura, né? É o filho que a gente não consegue acertar o nome, né? A virtude como foi muito bem dita pelo Dr. Jacques, né, é aproveitar dessa oportunidade, né, colocar alguns conceitos mais claros no texto da Constituição, né, sobre, digamos assim, essa especificidade, essa especialidade que dá contorno aos conselhos, deixar isso mais claro, né, e finalizando, né, e eu tenho certeza que a partir disso, né, o atual governo, né, que tem uma preocupação econômica nesse caso, né, de não ter esse contingente de pessoas vinculadas aos conselhos dentro da folha de pagamento do Estado, né. Mas, como eu já me manifestei em outras oportunidades, e eu vou ter outra chance de, amanhã, conversar um pouco sobre isso com os senhores, né, eu não vejo como, né, no texto atual, seja possível, né, transformar servidor de conselho em servidor público, em que os cargos têm que ser criados por lei e têm que entrar no orçamento da União, né, como qualquer outra entidade, da maneira com que está hoje, né. Agora, devemos aproveitar essa oportunidade, extrair do texto, né, criticamente a melhor parte, porque me parece que a intenção do governo atual, né, não prejudica os conselhos, os interesses não são colidentes, os interesses são coincidentes, e é só a maneira de dizer a mesma coisa, né? Obrigado a todos. O que acontece? Eu faço uma avaliação aqui e não é nenhum contraponto. Realmente eu concordo integralmente com o que o Dr. João falou. Jurisprudência do STJ hoje, e Supremo, que é a Corte Constitucional, é que não pode haver exercício do poder político por entidade privada.
A questão é mais uma abordagem pessoal. Quando o nosso ponto de vista pessoal, sob o nosso ponto de vista pessoal, nós não conseguimos entender o que algo técnico nos traz, porque é muito complexo, aquela questão técnica e complexa não está muito bem colocada e exposta. O que eu quero dizer isso para os senhores? Poder de polícia não está escrito na Constituição. Poder de polícia está escrito lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, vejam só, eu fazendo uma análise aqui sobre o senso comum, eu tenho direito de que respeitem a Constituição no meu país. Então, a norma máxima é a Constituição. Então, o que eu quero falar com isso? Como é que eu vou pegar, senão eu vou viver num mundo de incerteza jurídica. Eu vou pegar uma criação doutrinária, jurisprudencial, e vou sobrepor ao texto constitucional. Isso é uma observação pessoal que eu faço. É óbvio que tem até uma justificativa nesse sentido. Poder de polícia significa você controlar, diminuir, reduzir direito individual que cada um de nós tem. Então, eu não posso também aceitar que alguém restrinja um direito individual meu, uma entidade privada. Agora, vejam, senhores, e se no texto constitucional tiver escrito que as entidades de natureza privada exercerão a fiscalização do exercício do trabalho? É o texto constitucional. O que valeria mais? Uma previsão no texto constitucional ou uma criação doutrinária e jurisprudencial? Né? Tem que valer o texto da Constituição do meu país, que é erigido por aqueles que nós elegemos como representantes. Isso é o sistema democrático. Então, vejam só, pode haver solução para todos os lados. E o caminho de segurança jurídica melhor é o que está escrito no texto constitucional. Então, por isso que o texto da PEC é importante para os senhores. Sob o ponto de vista de ser uma autarquia ou ser uma entidade privada, sobre a fiscalização aqui, não tem muita resultado prático. Por quê? Por exemplo, se os conselhos forem transformados em entidades paraestatais, como está na PEC, como é que é o controle hoje das entidades paraestatais? Vocês podem ter norma própria para admissão de pessoal e para compra e contratação. Ok, só se adequem aos princípios constitucionais. Mas toda vez que qualquer órgão de fiscalização analisa uma compra e contratação feita por um conselho, que não tem previsão expressa ou não está adequada a uma norma de ordem pública, aonde ele vai pegar o parâmetro para decidir? Na norma de ordem pública. Então, olha só, por questões práticas, o modelo imposto é sempre de uma lei de ordem pública. Então, não adianta as entidades paraestatais hoje não se submeterem, por exemplo, à lei de licitações, lei 8666. Por quê? Porque toda vez que o normativo delas está um pouquinho diferente da lei de licitações, os órgãos de fiscalização impõem a lei de licitações. Então, se for transformar em entidade privada, entidade paraestatal, e os senhores não quiserem, por exemplo, que se aplique a lei de licitações, ou a lei 812 para fazer concurso, lei 10.520, etc., tem que vir no texto constitucional lá. De entidades privadas que atuam em colaboração do Estado, e aí nos incisos, não submetidos às normas públicas de compras e contratações. Então, o que eu quero falar para os senhores? Que a segurança jurídica de tudo isso que nós estamos falando vai estar muito relacionado ao texto da PEC. Tá bom? Obrigado. Passo a palavra ao doutor Augusto Viana para as suas considerações. Bem, gostaria de cumprimentar o Dr. João, o Dr. Jacques, pelas apresentações extremamente
pertinentes, esclarecedoras, a todos vocês pela paciência de me ouvir, e dizer para... É Francine, né? Se afundou meu barquinho com torpedo, hein? Estou me sentindo um náufrago. Mas olha, Francine, isso não foi feito assim, de pronto, não. Isso é uma análise aí de alguns anos e nós esperamos que dê resultado. Tudo, evidentemente, todo ponto de vista é um ponto, a gente tem que respeitar, mas nós estamos trabalhando com uma coisa assim muito maior, né? O objetivo é mudar conceito, quebrar paradigmas, passar a ser outra coisa. E o nome tem uma influência importante. E aí nós vamos, a partir do nome, abrir uma porta para um novo caminho. E a partir daí uma nova filosofia será empregada ao serviço, à forma do serviço. Então, por isso, essa alteração. Mas eu quero dizer para todos vocês que muito importante um momento como esse, para que nós possamos evoluir, ter mais subsídio para poder pensar, raciocinar, discutir, debater, trazer novas ideias e poder progredir. Mas o mais importante nos conselhos, e eu não observei isso na minha fala, é a questão da independência administrativa e financeira prevista na legislação de cada um dos conselhos. Todos nós temos essa previsão, de não dependermos de nada para poder tocar a nossa vida. E a preocupação do Fórum dos Conselhos em não deixar vinculados os conselhos a um ministério, ou inclusive até desvinculá-lo do Tribunal de Contas da União e de tudo aquilo que faz parte da estrutura estatal, é para que o Tribunal Ético Disciplinar possa gozar da liberdade de poder julgar de acordo com os parâmetros que julga correto. Porque o dia que os conselhos perderem a autonomia financeira ou administrativa, o Tribunal Ético Disciplinar, ele vai perder a liberdade que tem. Ainda tem. E a sociedade vai perder este tribunal que a socorre, mesmo que ela não saiba. Eu tenho certeza absoluta que dos 30 mil processos éticos disciplinares que estão sob minha responsabilidade no meu conselho, 90% das partes envolvidas não vão nem saber do trabalho que foi feito. Um dia vão receber um ofício dizendo do resultado daquilo que aconteceu, mas eles nem imaginam o quanto está provocando de mudanças, alterações e no comportamento profissional daqueles inscritos no Conselho. Então, o trabalho que fazemos é um trabalho muito relevante. Precisamos muito da colaboração das equipes de fiscalização, no sentido que a mensagem chegue lá ao tomador final, aos inscritos e à sociedade. E ainda levar em consideração um detalhe muito importante, que às vezes, muito aqueles que trabalham em campo fiscalizando, esquecem que nós só existimos porque aquele fiscalizado paga para que nós possamos existir. É muito importante se lembrar que aquele que está sendo fiscalizado é a pessoa que paga o teu salário, que mantém o teu emprego. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer disso. E muitas vezes, alguns agem com uma arrogância desnecessária, que não deveria ser. Aí a imagem do conselho fica ruim perante aquele núcleo ali, em razão do comportamento de uma pessoa que não está enquadrada com o objetivo do bem. Isso é que nós precisamos levar em consideração, eu acredito. Eu quero agradecer a oportunidade ao Dr. Manuel, agradecer a oportunidade de poder ter ouvido o Dr. João, o Dr. Jacques, e aproveitar esse momento aqui com vocês ainda, nesse fim de tarde, tá bom? Muito obrigado. Quero fazer um agradecimento especial em nome do plenário do COFEM, primeiramente
ao doutor Jackson, também ao doutor João Maia, doutor Augusto Viana, que gentilmente aceitaram o nosso convite, e todos eles abriram mão, inclusive, de agendas importantes que tinham durante essa semana para estarem aqui conosco, não só abrilhantando o nosso evento, mas também dando importantes contribuições para o debate e para o enfrentamento desse momento tão importante na história dos conselhos profissionais. Eu usei aqui o meu poder de síntese, tomara que não tenha sido sintético demais, mas destaquei 3 frases, que foram uma de cada um, durante as suas exposições, que para mim são verdadeiras ferramentas para enfrentarmos estes tempos de mudanças e de adaptação em relação à atuação dos conselhos profissionais. Dr. Augusto Viana, que disse o seguinte: precisamos nos tornar mais úteis e simpáticos. O Dr. João Maia disse o seguinte: estes órgãos precisam ter uma atuação educativa e preventiva, e, quando necessário, correcional. Não pode ser o inverso. E o doutor Jackson, que falou algo também extremamente importante, que acho que a grande maioria dos conselhos pecam, que é exatamente a comunicação com a sociedade. Acho que são 3 ferramentas muito necessárias e que envolvem mudança de atitude dos conselhos profissionais para se reposicionarem nesses tempos de mudanças que eu diria necessárias para a atuação dos conselhos profissionais para enfrentar a realidade da sociedade moderna. Era isso, gente. Agradeço a todos e a todas que permaneceram aqui durante essa mesa e, mais uma vez, os nossos agradecimentos aos 3 expositores, e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Queremos fazer um agradecimento ao Dr. Jacques. Trouxe um livro para a gente sortear entre os participantes, então eu peço aqui ao próprio Dr. Jacques Reolon que possa dizer um número entre 1 e